Fala galera, beleza? Samuel aqui mais uma vez para mais um vídeo. Nesse vídeo aqui a gente vai estar comentando um pouquinho sobre a venda coberta de opções, tá? O lançamento coberto, se ele vale a pena ou não, tá? E vamos lá comentar. Então galera, no vídeo anterior eu fiz o tutorial de como você vai fazer a venda coberta. Então caso você tenha interesse em fazer na prática, botão por botão, como você faz, eu acabei de ensinar, tá? E aí você pode dar uma olhada lá. E agora a gente vai fazer um vídeo ensinando se vale a pena ou não e por quê, tá? Então, vamos lá. Eu acho que tudo na vida é difícil você ter uma resposta muito exata de tudo, principalmente quando se trata de mercado financeiro, porque o mercado financeiro ele é muito abstrato e o que eu mais vejo hoje é que, tipo assim, existem várias maneiras de olhar para a mesma coisa. Por exemplo, assim, vamos lá, né? Digamos que você tá achando que isso daqui é uma tendência de baixo, o mercado tá caindo. Só que essa tendência de baixo, às vezes uma pessoa tá vendo que aqui é uma oportunidade de compra. E aí você tá vendo uma oportunidade de venda. E aí a grande questão aqui é qual que tá certo e qual tá errado e por que tá certo e quem tá errado. E aí a resposta disso daí a gente vai tentar buscar nesse vídeo, tá? Então, eu acredito, como eu falei, não existe verdade absoluta no mercado, mas você tem que levar em consideração a sua vida, em qual momento você tá, e todos os fatores que estão dentro da sua vida, e quem você é como pessoa e qual que é a sua situação atual para você ver o que vale ou não a curto, médio e longo prazo. Por isso que eu tô falando que é muito mais complicado do que, vale a pena por isso aquilo. Depende. Né? A grande resposta é depende. Essa é a grande resposta. Né? Porque se 100 mil pessoas assistirem esse vídeo, depende das 100 mil pessoas que estão assistindo esse vídeo, se vale a pena ou não. Mas eu vou tentar falar um pouquinho de mim e, né, um pouquinho da venda coberta e a gente vai tentar responder. Então, pra minha pessoa, Samuel, tá? Pra minha pessoa vale muito a pena, tá? E aí, vamos lá. Por que vale muito a pena? Porque, primeiramente, que a venda coberta, ela é fácil de fazer. Então, uma vez que você entende o que você tem que fazer, você vai fazer uma operação que leva 5 minutos no mês. Pra você, às vezes, ganhar 3%, 4%, né? Às vezes até um pouquinho... Depende muito, né? Mas às vezes até um pouquinho mais. Mas, em média, aí, uns 3%, que isso já é 3 vezes, né? Às vezes até mais a renda fixa. E é claro que tem os riscos, é óbvio. Eu sempre vou ser bem claro com vocês, eu não vou ficar aqui iludindo, né? A gente tá falando de mercado de ações, que é um mercado de renda variável, que não tem como você comparar renda fixa com renda variável, porque tem a questão dos riscos sim, mas isso não significa que seja uma coisa ruim, porque até isso é relativo. Risco não significa necessariamente uma coisa ruim. Risco significa incerteza. E incerteza não é necessariamente uma coisa ruim. Incerteza só significa incerteza. Incerteza de uma coisa que pode ou não acontecer. Não significa que, risco você vai quebrar e você vai perder tudo. Cara, isso depende. Isso é bem relativo também. Não existe uma resposta certa. Mas a gente vai tentar achar uma resposta quase certa para cada pessoa. Então é basicamente isso. Então, primeira coisa, é fácil de fazer. Então, uma vez que você aprende que você vai comprar uma ação e vender uma opção de compra, por exemplo, e que você vai levar 5 minutos no mês para fazer isso, é fácil, né? Por exemplo, assim, vamos só falar de alguns exemplos aqui para depois a gente já continuar, mas digamos que, por exemplo, você tem aí você tem 1000 opções de Petrobras, por exemplo. Exemplo, tá? A 35,40. Então, a 35,40 você tem aqui R$ 35.400, tá? E aí você vai buscar uma média aqui de, sei lá, 3,5%, exemplo, tá? Você conseguiu fazer aqui em um mês, só tendo Petrobras, R$ 1.239, né? Sendo que isso daí você faz em 5 minutos, né? E depois a gente vai falar dos riscos e tal, mas assim... Para você entender, isso aqui é totalmente possível, não é uma coisa que é enganosa. Nossa, qual que é o golpe que tem por trás? Qual que é o negócio que tem por trás? Que não sei o quê. Que não existe nada por trás, né? O risco que você corre é o risco de você estar posicionado em uma ação que pode valorizar ou não. E o pior risco de todos seria a quebra de uma empresa, por exemplo. Né? Porque você está comprado em uma empresa que pode quebrar, né? Mas por isso que o lançamento coberto você tem que fazer com ativos fortes, com ativos que você acredita, com ativos que tem uma margem líquida boa, que já está no mercado há muito tempo, né? E, por exemplo, não que isso aqui seja uma recomendação de investimentos, mas a Petrobras é um ativo muito bom para a opção, por exemplo, porque já é uma empresa com lucros consistentes, mesmo com a variação que tem, né? E você consegue trabalhar de várias maneiras, você consegue trabalhar de maneiras ilimitadas, tá? Então,
Por isso que vale a pena, né? E pro iniciante, o cara que não conhece nada de mercado financeiro, de ações, de nada, né? Porque é muito bagunçado o mundo que a gente vive. É difícil você saber qual caminho tomar, se você vai pra esquerda, pra direita, pra cima, pra baixo. Todo mundo tá te puxando pra algum lugar. Já você não sabe o que fazer. E geralmente o que o pessoal te vende é uma coisa mais arriscada, que seria o day, né? Que não que o day trade seja ruim, mas o problema é a forma com que as pessoas vendem e ensinam isso é ruim. Né? Porque você está... Se você... Entende uma coisa, galera. Se você não tem o delta T a seu favor, que é o tempo, qualquer investimento que não tem o delta T a seu favor, que é o tempo, ele já, intrinsecamente, já te traz um risco. Porque você não tem o tempo a seu favor. Se você é obrigado a fechar uma operação que tá no prejuízo e você tem que fechar no mesmo dia, porque você tem que fechar no mesmo dia, você já perdeu. Porque você não tem o tempo a seu favor. Então você precisa de outros sistemas para ajudar isso daí. E aí sim você faz o day. Entendeu? É mais ou menos assim que funciona. E por que eu acho, de novo, fácil? Porque aqui é 5 minutos, aqui é rápido, aqui é uma operação que você consegue fazer, qualquer iniciante consegue fazer. E no pior dos casos, você tá posicionado numa empresa que você acredita, numa empresa que é boa, pagadora de dividendos, por exemplo. Então, eu tô posicionado aqui em Petrobras, fiz uma venda de put, eu tive que pagar aqui o strike, né? Fui exercido, perdão, e eu tive que entrar aqui comprado numa ação. Se você tá comprado numa ação, no mínimo que você tá fazendo, você tá acreditando, se você tá comprando numa ação que você acredita. Né? Então, já vale a pena, por exemplo. Já vale a pena, porque você está comprado numa ação de um ativo que você acredita, por exemplo, né? E isso daí já te ajuda. Por exemplo, você já está começando a montar sua carteira, por exemplo, né? Então você ganhar R$ 1.240 em 5 minutos é uma coisa ridícula, né? Eu mesmo achava que isso daqui era impossível, mas são coisas que são totalmente possíveis. Esse é o tipo de conteúdo que eu quero trazer pro canal, por quê? Porque eu quero mostrar pra vocês que existem maneiras sim de ganhar, que bolsa não é um bicho de 7 cabeças, bolsa não é uma coisa que você vai colocar o seu dinheiro e vai quebrar todo, né? Lógico, depende do que você fizer, né? Mas existe um mundo muito maior do que, né, as coisas muito básicas que tem por aí, e mesmo com o risco a gente consegue trabalhar com risco melhor. E se você entender, essa que é a grande questão, é você estudar e entender o que você tá fazendo, mesmo que tenha o risco, você sabe o risco que você tá correndo. Se você sabe o risco que você tá correndo, você tá bem, porque você sabe o risco que você tá correndo. A grande maioria das pessoas, elas perdem dinheiro porque elas não sabem o risco que elas estão correndo quando elas fazem alguma operação, alguma coisa. Entendeu? Então, é falta de educação financeira, falta de estrutura, às vezes um pouquinho de ganância, às vezes a inocência mesmo, né? Às vezes ela foi induzida ao erro. Então, existem várias coisas, né, que podem dar um motivo pelo qual a pessoa não sabe ou fez alguma cagadinha na vida. Porém, a gente tá aqui pra aprender. Do mesmo jeito que eu também tô aqui pra aprender, você também tá aprendendo e todo mundo erra, né? Mas é basicamente isso daqui. O lançamento coberto, ele é fácil de fazer, ele é rápido de fazer, né? Ele é simples de fazer, você consegue fazer mensalmente e é uma estratégia que vai te gerar renda recorrente. É uma estratégia que vai te gerar renda recorrente, que é uma das coisas que são tão difíceis de fazer na bolsa, né? Porque por mais que você tenha o day, você tem as operações de curto prazo, é difícil demais você gerar recorrência quando você não tem delta T a seu favor, né? Operações como, por exemplo, position, swing, que são operações que têm o delta T a seu favor, elas já são mais fáceis, né? Operação como, por exemplo, venda de opção, comprar uma ação e você receber dividendos, você já consegue ter uma recorrência maior. Porém, as opções você consegue, né, mensalmente, entre aspas, porque também depende, você consegue potencializar esses dividendos, né? E aí, no caso, o ponto negativo das opções seria realmente, de fato, você tá travando o seu ganho. Porque se você trava no strike aqui e a sua ação, sei lá, sobe... nem sei quantos por cento, vai. Digamos que a sua ação subiu até aqui, ó. R$ 600. Se a sua ação sobe, vamos ver quantos por cento vai dar isso aqui. Se a sua ação sobe 15%, que isso daqui não é tão... É óbvio que isso daqui já não é tão recorrente, fácil de acontecer. É difícil uma ação subir 15% do dia pra noite. Isso daí geralmente leva um tempo. Mas a parte negativa do lançamento coberto é que você fica travado, né, quando o mercado vai a favor. Então, você não limita a perca, né, que seria quando o mercado vai para trás, e você limita o ganho, né? Porém, se você levar em consideração em porcentagem, ainda assim é um ganho muito, muito, muito maior do que a renda fixa. E nada garante também que depois do seu vencimento o mercado vai estar aqui.
Entendeu? Então é mais fácil, probabilisticamente falando, o mercado estar mais perto do strike do que ele chegar aqui. E provavelmente falando, isso daqui vai acontecer mais vezes do que quando acontecer aqui. Só que você não sabe quando. Então é por isso que eu falo pra você que não existe uma verdade. Ah, mas não sei o que, mas não sei o que. Tá, mas se você soubesse o que aconteceria, também estava fácil demais. Ninguém sabe o que vai acontecer ou o que vai deixar de acontecer. E é por isso que eu falo pra você que não existe uma verdade onde, o Samuel falou X e ele tá certo. Ou fulano de tal que tem 50 anos na bolsa falou e tá certo. Cara, depende. Porque ninguém sabe o que vai acontecer no futuro. Partindo do pressuposto de que, por mais que você tenha 100 anos de experiência, você nunca vai prever o que vai acontecer, a menos que você tenha uma informação privilegiada, que não é o caso de 99% das pessoas. Se você não tiver uma informação privilegiada, você nunca vai prever o futuro. Então você tem que olhar a perspectiva do que você está fazendo, você tem que olhar para sua vida, você tem que olhar para o que você quer, né? Porque às vezes o que eu quero não é o que você quer é diferente do que fulano quer, do que ciclano quer, do que o outro quer, do que a outra quer. Entende? Então você tem que levar em consideração que não existe verdade, você vai ter que criar a sua própria verdade, né? E o mais bonito do mercado financeiro é que você criando a sua própria verdade, às vezes a sua verdade é tão verdade quanto a minha, que não tem nada a ver com a sua verdade, mas no final do jogo, no final no final de toda essa estrutura, todo mundo ganha, só que do seu próprio jeito. Fazendo certo, entendeu? Então é mais ou menos assim que funciona. Por isso que é difícil falar, vale a pena, não vale a pena? Pra mim vale, porém depende também do cenário do caso. Mas pro iniciante é fácil, é simples de fazer, né? É uma operação que vai te gerar renda do mercado. Você pode pegar essa renda do mercado para pagar uma conta, você pode pegar essa renda do mercado para você trabalhar com outras estruturas de opções, né? Você pode fazer várias coisas aqui para tentar. Você pode fazer manejo de risco, você pode fazer. Você pode estruturar o lucro desse mercado com outro mercado. Você pega essa renda aqui e compra uma outra ação, e aí você já consegue diluir o seu risco. Então dá para fazer N coisas aqui para você se segurar, né? Como eu falei, um dia também, quando você já tiver com uma renda boa, você já consegue já tirar um pouquinho e colocar na renda fixa, para você já ter uma renda também na renda fixa, né? E, por exemplo, se você fizer em média, vamos ver aqui. Vou dar uma olhada aqui. Lembrando que isso daqui, galera, isso daqui é só uma métrica de educacional, tá? Porque eu não quero ficar vendendo pra vocês aqui que vocês vão fazer 3% ao mês, porque e não é todo mês que você vai fazer, né? Quando eu falo 3% ao mês, eu falo que nós vamos buscar uma rentabilidade de 3% no mês, né? Não é ao mês, porque não é fixo, né? Não é uma renda fixa, é uma renda variável de 3%, que às vezes ela é um pouquinho mais, às vezes ela é menos, às vezes você nem consegue fazer. Né? Então, isso vai modificando conforme o tempo vai passando. Mas quando eu falo 3%, eu falo 3% no mês. Que, sei lá, no ano, digamos que você conseguiu lançar 6 vezes no ano, por exemplo. Se você conseguiu lançar 6 vezes no ano, então o ano tem 12 meses, você conseguiu lançar 6 vezes, que é uma coisa que já é mais realista, não é 3% ao mês todo mês, porque provavelmente isso não vai acontecer todo mês, e depende também de ano para ano, tem ano que vai mais, tem ano que vai menos, porque é renda variável, né, mas não tem problema, porque se você estiver ganhando, é isso que importa, né, só que você vai ganhando assim. Você fez 18%, só que tem que levar em consideração que você ainda tem os dividendos. Então se você tiver com uma ação, por exemplo, que você está ganhando 1% ao mês, em média, beleza? Você tá ganhando 1% ao mês, você ganhou 12% no final do ano. Então você ganhou 12%, beleza? E mais os 18% da estrutura. Fora que você pode comprar uma ação que você ganha também na diferença do strike, que pode ser um pouquinho mais e tal. Mas, pô, você conseguiu fazer 30% em cima do seu patrimônio. Entendeu? Então isso aqui já é 3, 4, 5 vezes, às vezes, a renda fixa, porque depende do Tesouro Selic, depende da taxa CDI ou da taxa Selic do ano, né? E aí você tem que levar em consideração isso daí. E isso daí é uma rentabilidade maravilhosa, levando em consideração o risco que você está correndo. Porque aí você tem que entender, se você tá com um risco maior, você tem que ter um retorno maior também. Porém, não necessariamente, como eu falei, é algo ruim. Porque se você tiver aversão a risco para qualquer coisa, você também nunca vai conseguir chegar num patamar alto, né? Porque existem perfis de pessoas. Existe o cara que é agressivo demais, aí o cara vai, quando ele ganha pra caramba, mas dificilmente ele vai ter consistência naquilo. E existe o cara que não quer correr risco nenhum. Só que o cara que não quer correr risco nenhum, dificilmente ele vai sair do lugar. Porque ele vai sempre estar ali naquele pouquinho e tal, e às vezes, pela segurança demais, ele também perde a oportunidade de ganhar mais. E aí é de cada um, entendeu? Porém, é como eu falei, tudo depende do ponto de vista, tudo depende do portfólio que você tem, tudo depende da sua vida, tudo depende do seu gerenciamento da sua vida inteira, né? Não é só um gerenciamento de portfólio de ações para você fazer ou deixar de fazer. Porém, na minha humilde opinião, 30% do seu capital em um ano já é coisa pra caramba, né? Sendo que você tá, por exemplo, num ativo forte, mesmo que seja estatal, Petrobras.
né? Que para opções uma estrutura muito boa, né? E é claro que isso é variável, isso daqui é só uma estrutura. Então, é mais ou menos assim que funciona. Por isso que eu acho o lançamento coberto, o mercado de opções tão maravilhoso, porque... E principalmente nas opções, é uma das únicas coisas que a gente tem aí disponíveis que você consegue trazer realmente uma renda mais recorrente, né? Não necessariamente mensal, mas uma renda recorrente, onde você consegue ter um caixa ali, né? Aí você consegue fazer uma estrutura, por exemplo, assim... Vamos entrar aqui no Point para mostrar para vocês. É como se fosse uma vaca leiteira, né? Ela dá leite para você sempre que você tá com fome, entendeu? Então, por exemplo, você tem aqui, sei lá, 100 mil reais em Petrobras. No final do ano, você fez 30%. Então, você foi de 100 para 130 mil, por exemplo. Beleza? Tá errado aqui, tá tudo torto, porque tô desenhando com o mouse, mas vocês entenderam aí, né? Enfim, nossa, tudo errado, vai ficar assim mesmo. Aí, beleza, você fez 30%. Só que esses 30% você não vai fazer no mês 1, sei lá, 5, 10, 15, 20, 25, até dar os 30, né? Porque não é fixo, é um gerenciamento que ele muda. Então, por exemplo, seria aqui 30 por 12, perdão, ia ser 2,5, né? Então seria 2,5% até o final do mês, não seria fixo, daí seria no final de 12 meses que você teria uma média de 2,5% de ganho. Aí, por exemplo, se você tem um fluxo de caixa aqui numa renda fixa, digamos que você gasta, por exemplo, se você gasta 2 mil por mês, e aí você tem um fluxo de caixa de 24 mil reais, por exemplo, que seria a sua reserva de emergência, né? Aqui seria os seus 24 mil. Esses 24 mil que você tem aqui, você ia viver deles, por exemplo. Entendeu? Aí você gastou 2 mil, né? Na verdade é até demais. Na verdade, isso daqui são 2 anos, né? Na verdade, vamos fazer até melhor, até mais fácil. O cara aqui vai ter 12 mil. Nossa, que 12 errado, velho. Pelo amor de Deus, 12 mil. Desculpa aí, galera. Sou muito ruim, cara. Ó, você tem aqui 12 mil de fluxo de caixa. Então, você, em tese, vai gastar esses 12 mil, né, em 6 meses. Eu até vou falar menos, porque, né, vai dar 2 aí vezes 6, que vai dar 12. Então, você nem tem um ano de reserva de emergência. Você tem 6 meses de reserva de emergência. O que você faria em média? Você vai gastar isso aqui. No final de 6 meses, você deu tempo para a sua renda ser gerada aqui, dos 130 mil, por exemplo. E aí você pegaria uma parte desses 30 mil que você fez, sei lá, você ia pegar mais 12 mil, por exemplo. E aí você ia pegar os 12 mil para você viver os outros 6 meses, por exemplo. Entendeu? E aí te sobrou aí 18 mil. E aí você não reinveste tudo, você vai reinvestir tudo no final do ano. E aí você gastou 12, teve fluxo de caixa, sobrou 18 e você reinvestiu os 18. Ou você reinvestiu menos no próximo ano. É mais ou menos assim que funciona pra você fazer um fluxo de caixa. E aí eu falei com 12 mil, né? E aí, por exemplo, se fosse com 24 mil, que é o que eu falei, que é o ideal, né? Você tem 24 mil, por exemplo, você tem 100 mil em patrimônio, você tem 24 mil em caixa, e aí você vai viver com 2K por mês. Né? 2 vezes 10, 20. 2 vezes 2 vai dar 24. E aí você daria o tempo do dinheiro ser feito em um ano, porque ele é variável, você não sabe se ele vai descer mais, se ele vai subir, se você vai ficar um mês travado, como é que vai ser o ano, é mais ou menos assim. Mas no final de 12 meses você faria esses 30%. Exemplo. Aí você viveu com 24, fez 30, te sobrou 6K, você pegaria o 6K e jogaria de novo aqui. E aí você tá fazendo fluxo de caixa, capital de giro, e aí você ainda tá crescendo seu patrimônio. Só que você ainda tá muito perto da margem, né? Você tem uma margem muito curta pra você trabalhar. Pra você viver de, por exemplo, lançamento coberto. Exemplo, entendeu? Mas é mais ou menos assim que você trabalharia. Isso aqui dá pra você fazer em várias escalas. Se você tiver 100 mil, se você tiver 200 mil, se você tiver 300 mil, se você tiver 500 mil. Por exemplo, vamos fazer um exemplo aqui. Galera. Tem aqui 300k. Eu sei que é um valor grande, mas eu preciso fazer essas coisas aqui, tá, galera? Porque a gente tem que trabalhar com todos os valores, porque infelizmente você não vai conseguir viver de mercado financeiro com R$1.000, né? Você esquece, né? Não tem como. Então, por favor, não caia nisso, porque você não vai viver de mercado financeiro com R$5.000, com R$10.000. O máximo que você pode fazer é querer alavancar e quebrar.
né? Ou se você tiver muita sorte, você alavanca e consegue crescer, mas não é o interessante de se fazer. O mais interessante de se fazer é você ser o conservador, você fazer aportes mensais, é você se especializar na sua área, é você empreender e aí juntar um patrimônio, aí você vai investindo, aí você vai ganhando dividendo, aí você vai crescendo, aí não sei o que, até você ter um patrimônio que comporte o seu custo de vida mensal. Né? Então já tô jogando isso daqui diretamente com o lançamento coberto, porque eu quero que vocês entendam que é assim que funciona, beleza? Senão vocês vão ficar sempre aí achando que com R$ 1.000 você vai mudar de vida. E eu sei que não é fácil, galera, eu sei, mas eu não posso também chegar aqui e mentir pra vocês, porque sem um patrimônio mínimo é quase impossível, né? Então, beleza. Aí, beleza, você tem 300 mil aqui, pá. Você fez aqui, né, os seus 30%, que seria mais ou menos 100 mil, né? Então, a gente tem aqui 300 mil, mais 90 mil no caso, né? 90 mil. Então, você fez 90k, por exemplo, tá? Exemplo, se você tivesse só em Petrobras, pelo amor de Deus, porque que aí você também tem a questão de diversificação e tal, né? Porque eu não tô falando sobre diversificação aqui, eu tô falando só sobre você investir em um ativo, né? Que é complicado também você investir em um ativo, mas também é uma conversa muito ampla. Mas não dá pra falar de tudo de uma vez, né, galera? Então, beleza, você tem 90k, a gente vai fazer a mesma estrutura. Você tem aqui embaixo, você tem um fluxo de caixa, então você tem 24k. Fluxo de caixa. Nossa senhora, cara. Que negócio torto, cara. Pelo amor de Deus. Deixa eu melhorar isso aqui. Preciso de uma caneta, cara. Porque não dá pra ficar assim, sabe? Mas beleza, ó. A gente tá com 24k aqui. Aí, beleza, você tem 324k, por exemplo. Ou, se você quiser tirar os 24k daqui e ficar com menos, ficar com 200 e pouco, não tem problema. O importante é você ter o fluxo de caixa, porque é difícil você viver só da renda, porque, como eu falei, você fica muito variável. Então, você tem que ter uma margem de erro para que você dê tempo pro mercado variável trabalhar a seu favor. Mais ou menos assim que funciona. Aí, beleza, você fez 24 mil, você tem os 24 mil aqui, gastou no período de 12 meses. Então você tem mês 1, mês 2, mês 3, mês 4, mês 5, mês 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então você tem os 12 meses. Sendo que você tá gastando 2k por mês, tá? Aí no final de um ano você gastou 90k, você gastou 24k, você fez 90k e ainda te sobrou um valorzinho, beleza? Então é assim que funciona. A gente vai ter aqui, a gente fez 90 mil, tirou 24 mil. Sobrou 66 mil. Esses 66 mil você pegaria, os 66k, exemplo, e, bum, reinvestiria. Nossa, que palavra, cara. Reinvestiria. Nossa, reinveste esse dinheiro aí. Aí você tem agora 366k. Beleza? Aí você já tá fazendo a grande magia dos juros compostos, né? Porque a nossa ideia aqui como investidores é fazer isso aqui, ó. Fazer uma bola de neve infinita o resto da nossa vida. Porque é assim que você gera riqueza, né? Isso daqui é uma das formas de gerar riqueza, né? Mas, enfim. Aí, beleza. Aí, no próximo ano aqui, você tem, sei lá, 366k. 366k. Em média, aqui de novo, tá? Vamos lá. A gente tem 366 mil mais 30%. 109.800. Então já é um valor mais alto no segundo ano. Tá vendo? E fora que eu nem tô falando de aportes aqui, né, galera? Porque se você estiver também trabalhando, você pode estar aportando pra ajudar. Só que, eu falei, tem a questão da diversificação, montar uma carteira segura e tudo mais. É uma estratégia também, né? Aí, beleza, você tem aqui 109.800, só que é a mesma estrutura. Você gastou, sei lá, 24k de novo, né? Ou se você quiser gastar um pouquinho mais, mas vamos segurar aqui de novo os mesmos 24k. No final de 12 meses, né? De 12M aqui, que são os 12 meses, você gastou 24k, mas você gerou 109.800. E aí você ficou aqui... Você tem aqui 109.800 menos 24 mil, né? Aí você pegaria os 85 mil e colocaria de novo aqui. Aí no próximo ano... Ai, meu Deus, que engraçado. Pera aí, quanto que tinha dado? 85 mil, né? Nossa, nem lembro, galera. Perdão. Aí você tem 316 mil mais 85 mil. Exemplo.
Aí, bom, agora você já tem 451 mil. E assim você vai indo, né? Eu não vou fazer todos os anos, porque senão esse vídeo vai ficar muito grande. Mas eu só queria dar a ideia pra vocês de como que a gente vai tentar girar a riqueza, né? Você vê que isso aqui é uma escada. Isso aqui é uma escada que você vai criando, você vai tendo paciência, você vai ter que ir aportando, né? Se você tiver os pequenos aportes aqui no meio do caminho, ele vai facilitar o seu caminho. Se você estiver estudando e tiver, às vezes, empreendendo, ele vai facilitar o seu caminho, né? E você não cai em nenhuma furada no meio do caminho, por exemplo, agora eu achei uma estratégia aqui que vai me pagar 20% ao mês, 15% ao mês. Aí você para de fazer o negócio que tá te dando lucro para você fazer uma coisa mais arriscada que pode travar. Sendo que é claro que tem as variáveis do mercado também, porque você pode pegar uma época que o mercado vai cair muito e você não vai conseguir lançar, por exemplo, mas você está recebendo dividendos, né? Então você tem que entender essa dinâmica aí da diversificação e tudo mais e como é que funciona para que você consiga trabalhar com isso de uma maneira que vai te ajudar, né? E aí, como eu falei, para você gerar a riqueza mesmo, você vai ter que fazer um pouco de tudo, né? Você tem aqui um grande portfólio e aí você vai ter as coisas que você vai fazer. Você tem o trabalho, você tem o investimento, você tem uma empresa, você tem um negócio aqui, aí você tem outro negocinho aqui, aí você tem outro negocinho ali. Aí você tá aportando, você tá fazendo aqui, você tá fazendo aqui, e aí você criando esse pouquinho aqui, as ações, fazer um investimento de mais alto risco, você tem um empreendimento aqui e ali, você tem o seu trabalho, aí você tá fazendo isso daqui, aquilo ali, aí juntando tudo, você consegue crescer, digamos assim, essa fatia. E ela vai só crescendo, 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 e ela fica exponencial, né? E aí você sai, por exemplo, de um capital, por exemplo, que ele tá assim, ó, que ele demora no começo, né? Ele fica aqui, não sai do lugar, demora, vai subindo, 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 até que ele faz assim, ó. Entendeu? E aí quando ele faz assim e ele joga pra cima, é quando você conseguiu usar os juros compostos e o tempo a seu favor, né? E a paciência. E isso aqui sim é criação de riqueza, né? Isso aqui não é uma coisa que você vai colocar R$ 1.000 e vai, sei lá, ficar com 50 milhões em 3 meses, né? Complicado, galera, o que vende por aí. Por isso que o tempo, ele é talvez a sua maior força que você tem, né? E qualquer investimento que não tem o delta T a seu favor, ele é mais complicado. Por isso que a questões de investimento de curto prazo, ele é complicado. Não que ele não possa ser feito, ele pode ser feito. O problema é você só fazer isso. E o problema é você ficar dependente de uma coisa que você ganha um pouquinho hoje e perde amanhã. Ganha hoje, perde amanhã. Ganha amanhã, perde no outro dia. Aí você ganha de novo, perde no outro dia. Você fica o mês inteiro às vezes operando e fica o mês vermelho, né? E aí você não tem uma coisa pra você segurar você. Entendeu? Então, por exemplo, o day eu acho interessante fazer quando você tem uma carteira, quando você tem uma estrutura, e aí você pega uma parte pequenininha e vai alavancar lá. Porque aí você consegue trabalhar com calma, com paz, alavancando. Porque às vezes quando você alavancar, você vai fazer uma alavancagem gigantesca, né? Só que é inconsistente, esse que é o negócio. E aí por isso que as opções, como ela é uma coisa um pouquinho mais consistente, um pouquinho mais recorrente, ela é mais fácil de fazer. E aí entra também outras estruturas de opções, não só o lançamento coberto. Porque a gente tá falando de lançamento coberto, mas eu posso falar de qualquer coisa aqui. Você pode pegar a renda das opções, trabalhar com gerenciamento onde você maximiza o ganho e você diminui o prejuízo quando você perde, entendeu? Então uma estratégia onde o seu ganho é ilimitado, mas a sua perca é limitada. E a mesma coisa do lado aqui. Aí você maximiza uma ponta e diminui a outra. Você faz isso daqui, entendeu? Você pega a curva, o eixo e faz isso daqui. Então, existem várias coisas que a gente pode falar. E é por isso que eu acho que vale a pena, né? E aí, é uma questão muito ampla. Por exemplo, o cara, ele pode só comprar ação e ficar passivamente. E ele pode ter a possibilidade de ganhar no longo prazo, porque no longo prazo as ações sobem. Mas é uma coisa que você não tem dinâmica nenhuma de trabalhar. É difícil você trabalhar com uma coisa que você só compra e fica parado esperando, porque é uma coisa muito passiva também, né? Mas é o que eu falei, é de perfil. Não é nem certo e nem errado eu falar que eu faço, ou você fazer, ou deixar de fazer. Ou eu que faço opção, ou eu deixar de fazer opção, né? Eu acho que é errado você pegar e criticar a pessoa. Tudo é uma questão de perspectiva, entendeu? Mas o que eu quero fazer com esse canal aqui é mostrar várias perspectivas, várias maneiras de olhar o mesmo problema, entendeu? Você olhar para um problema, para uma estrutura de várias maneiras, porque é assim que você ganha conhecimento, entendeu? Por exemplo, se você tem um candle aqui, uma pessoa vai estar olhando que isso daqui é uma compra,
uma pessoa vai estar... uma venda, perdão, né? Uma pessoa vai estar olhando que isso daqui é uma compra, uma pessoa vai estar olhando... Vai esperar bater no outro lugar para vender ou comprar. Vai ter uma pessoa que vai comprar aqui, vai ter uma pessoa que vai vender aqui. Então, quer dizer, são várias maneiras de olhar para o mesmo problema, né? E aí você tem o risco limitado, você tem o ganho limitado? Sim, tem o ganho limitado. Porém, porra, 30% ao ano ainda assim é muita coisa. Entendeu? E o cara que não fez, ele também pode ganhar os mesmos 30%. Ou, por exemplo, ele pode ter uma esticada muito grande em um ano e no próximo ano o mercado ficar lá lateralizado e ele não ganhar um centavo. Então não existe verdade, você tá entendendo? Por isso que eu tô falando que a ideia é você pegar várias perspectivas e montar a sua própria verdade, porque assim, aí sim você aprendeu a pensar por conta própria. Quando você pensa por conta própria, e não tô dizendo pra você ficar acreditando em tudo que eu falo, ou sei lá, tudo que eu falei é verdade. Não, eu quero até que você me questione, porque se você me questionar, você tá pensando por conta própria. E se você me questionar e você pensar por conta própria, a sua chance de ganhar já é muito maior do que um cara que simplesmente segue um porque o outro falou e já era. Porque não é bem assim que funciona. Entendeu? Porque você tem que pensar por conta própria. Se você não for uma pessoa inteligente, dificilmente você vai ter resultado nisso daqui. Porque isso daqui, cara, é um mercado complicado. Entendeu? E é por isso que eu falo tanto do que eu tô falando e é um pouquinho chato e tal. Pô, eu nem sei quantos minutos tem esse vídeo. Já tem 31 minutos. Porém, eu tô realmente tentando mostrar uma visão pra vocês diferenciada, que é essa galera que vende por aí, que tipo assim, acha que é só vir aqui, apertar um botão e já era. Como se fosse fácil assim. Tava bom demais. Não é. Não existe almoço grátis. Não existe dinheiro fácil. Não existe nada que é fácil, né? E até pra você poder fazer esses 3%, querendo ou não, você já tem que ter o capital inicial, né? Você que tem 100 reais, por exemplo, você não vai conseguir fazer uma opção. Você não vai conseguir fazer um lançamento coberto, por exemplo. Você pode fazer trade de opções, day trade de opções. Agora, lançamento coberto, estruturas de renda, estruturas onde você consegue ser o cassino, digamos assim, você consegue ser a casa, porque ou você é o lançador ou você é o tomador, né? Teve um cara que falou isso pra mim. Ou você... Eu vou até fazer mais fácil, porque é muito difícil. Ou você é o cara que lança, isso daqui é um L, tá? Ou você é o cara que toma. O lançador é o cara que tá em cima, porque o cara que vende, ele vai estar sempre acima do que o cara que tá comprando. Porque o cara que tá comprando, por exemplo, se ele comprou uma opção, se o cara comprou uma opção, o cara comprou uma opção de call e o mercado subiu, ele ganhou. Só que se o cara comprou uma opção de call e o mercado caiu, ele perdeu. O dinheiro dele virou pó, entendeu? Por isso que a gente fala que virou pó. Então, por exemplo, ele pagou os 3%, porque você ganha os 3% em cima do cara que tá comprando, por exemplo. E aí, vocês podem os dois ganharem, né? Inclusive, isso que é muito legal também. Só que o cara que tá vendendo, ele vai ganhar nos dois cenários. Ele vira, literalmente, entre aspas, a casa, né? Porque ele vai ganhar se o mercado, no dia do vencimento, estiver acima do preço ou abaixo, né? A única coisa que vai afetar o cara aqui que tá em cima é o fato dele às vezes ficar travado aqui e não poder lançar de novo. Mas aí faz parte, porque não existe nada perfeito também. Porque é renda variável, entendeu? Mas isso também não é algo ruim, é algo que depende da perspectiva e da sua estratégia também pra você, às vezes, lançar com uma outra ação, tá diversificado. Ou, sei lá, o que você vai fazer, um aporte. Existem várias coisas. Por exemplo, agora o cara que tá lançando, por exemplo, o cara comprou um ativo. O cara comprou uma ação. Aí o cara comprou a 30, com strike de, sei lá, 50. Não, perdão, strike de 35, vai. Só que no dia X lá, no dia X que ele dá a data de vencimento, o mercado tá a 60, por exemplo. Quer dizer, o cara vai dobrar o capital, porque o cara vai comprar a 35, né? Porque o strike é 35, você não vai ganhar aquela diferença e quem vai ganhar a diferença é ele, mas ele assumiu o risco de perder tudo. Então existe um equilíbrio. Risco e retorno, eles andam juntos. Eles são diretamente proporcionais, né? Eles não são inversamente, né? Eles são diretamente proporcionais um ao outro. Então, quanto mais risco você quer ter, maior retorno você possivelmente vai ter, entendeu? Mas, como eu falei, com mais risco também. Então, eles são proporcionais um ao outro. Não tem como você esticar isso aqui sem esticar isso aqui. Você estica os dois, entendeu? Inclusive, você pode até fazer os dois, dependendo da estratégia. Então, tem 1 milhão de coisas que você pode fazer. Aí, por exemplo... e eu tô falando isso daqui pro cara que não sabe, né? A pessoa que não sabe nada, ela já vai sair daqui com uma estrutura melhor. Aí, por exemplo, assim... Se o cara comprou uma opção, o tomador, né? Não é L, é o tomador. Ó, tô falando errado. O lançador é o cara que vende. Se ele é o tomador aqui, ó.
O maluco tá comprando. Vai, vamos falar, o cara tá comprando. O cara tá comprando. E aí, o mercado, no dia do vencimento, ele não tá a 60, mas o mercado do dia do vencimento, ele tá, sei lá, a 15, ele não vai exercer o direito dele. Ele pode comprar mais barato no mercado. Entendeu? Porém, ele perdeu o prêmio dele pro cara que vendeu pra ele. Entendeu? Só que é risco-retorno. Entendeu? Então, ele perdeu os 3%, pagou os 3% pro maluco que tá vendendo, né? Pra pessoa que tá vendendo. Eu nem gosto de falar muito assim, né, galera? Eu tô falando de um jeito bem, bem simples, né? Mas é pra vocês entenderem mesmo. E ficar uma coisa mais... mais interessante, né? E aí o cara pagou pro maluco aqui os 3 mil, entendeu? Exemplo, os 3%, né? Se, por exemplo, você vendeu... Você tá com 100 mil ações em Petrobras, 100 mil ações, ó. 100 mil reais em ações, você ganhou 3%. Aí a pessoa que tá com... que te pagou o prêmio, os 3%, os 3 mil, no caso do vencimento, ela vai ter perdido os 3 mil. E aí ela vai ter que comprar a ação mais barato. No caso contrário, se subir, ela vai ganhar muito mais dinheiro. Provavelmente ela vai dobrar o capital dela. E você não, você vai ganhar só os 3%. Mas aqui, nesse caso aqui, os dois ganharam. Tanto a pessoa A ganhou, quanto a pessoa B, né? Aí, no caso, dependendo do capital dessa pessoa A, ela ganhou em porcentagem muito mais que você. E você ganhou essa porcentagem aqui dos 3%. Isso. E aí, os dois ganharam. Olha que legal. Os dois ganharam, né? Só que o risco que o cara A correu foi maior do que o cara B. Só que quando ele ganha, dependendo do momento que tiver o mercado, ele ganha muito mais. Então funciona mais ou menos assim. Então é isso que eu acho legal, né? Inclusive você pode fazer estratégias onde você vende opção e você compra também uma opção. Por exemplo, você recebe a renda de uma opção, você compra também e aí você consegue pegar as duas pontas. Por exemplo, você pega a ponta aqui comprada, a ponta vendida, né? Por exemplo, você ganha o seu lucro e aí você consegue usar um pouquinho do mercado, do dinheiro do mercado para potencializar também, caso daqui a 30 dias você consiga ganhar mais também, né? E aí você ganha mais aí no sentido micro e no macro da coisa. Aí você consegue potencializar. Entendeu? Aí seria mais ou menos isso. É uma estratégia a se fazer. E aí, por isso que a opção e o lançamento coberto, ele é tão interessante. Porque por mais que ele seja uma estratégia básica, às vezes você só precisa do básico. Entendeu? E aí é claro que também depende do quanto que você vai vender a ação. Por exemplo, se você tem 10 mil ações, você vai querer vender 100% de opção? Às vezes você pode vender só uma parte para você liberar com que o gráfico ele trabalhe para você potencializar também na flutuação, né? Se o mercado se valorizar ou não. E aí também depende também do que você vai fazer. Então, são muitas coisas. Por isso que eu acho legal, porque você consegue trabalhar de maneiras que são infinitas aqui, né? Então, a ideia, galera, é trazer educação financeira, trazer algo que seja interessante, trazer algo que possa realmente ajudar vocês e vocês entenderem o risco que vocês correm, né? Mas tudo, querendo ou não, tem um risco. Até o tomador, até o lançador, ele tem um risco porque ele pode ficar posicionado numa ação que pode se desvalorizar, por exemplo. Porém, como eu falei, dependendo do que você fizer, você vai poder ganhar sempre, né? E se você tiver posicionado em um ativo bom que ele tende a se valorizar a longo prazo, muito provavelmente você vai ganhar a longo prazo. Por exemplo, se a gente olhar aqui a Petrobras, a longo prazo ela só sobe. É claro que teve os momentos ruins, teve esse momento aqui que ela ficou anos caindo, né? E aí a gente tem que levar em consideração isso daqui também, porque você pode, por exemplo, pegar um momento do mercado que o mercado caiu aqui, ó, 82%, né? Isso daqui, eu não sei que época foi, não sei se isso daqui foi na época da Dilma, eu não lembro direito, mas aqui ele demorou muito tempo pro mercado voltar a esse ponto inicial aqui. Por exemplo, quem comprou aqui, o cara teve que esperar um puta de um tempo pra voltar, né? A não ser que ele tenha aportado, e aí dependendo do capital que ele tem, ele já nem consegue aportar porque o capital dele é muito grande. Então isso aqui é uma conversa muito grande também, né? Às vezes se você aportou, você conseguiu sair antes, mas também não é tão simples assim, né? Aí, por exemplo, se o mercado cai muito, também tem que levar em consideração se vale a pena fazer ou não a opção, porque como você tá limitando o ganho e o mercado caiu pra caramba, você às vezes perdeu essa alta aqui de 82%, entendeu? Então você teve uma alta aqui, por exemplo, de 84%, que você dificilmente ia ter numa opção isso daqui, porque você tá fazendo, sei lá, 20% ao ano, 23% ao ano, e talvez levaria alguns anos para você fazer 84% do capital. 2, 3 anos, talvez. Às vezes mais, às vezes menos. Depende do ano. Mas aqui você teria feito muito mais rápido sem ter feito opção.
Entendeu? Mas é mais ou menos isso. Nossa, eu tô falando muito mais do que eu devia estar falando, né? Porque inicialmente isso daqui era só uma aula de lançamento, se valeria a pena ou não. Mas eu quero dar, de novo, várias perspectivas para um único problema, para uma única coisa que pode acontecer. E é por isso que é tão interessante você estudar isso aqui. Porque se você entender o que você está fazendo, você que vai responder você que vai responder as perguntas que você tem, e não você falar pro cara, ai, você acha que eu devo fazer isso ou aquilo, porque na verdade ninguém sabe o que ninguém deve fazer. Você é a pessoa que vai saber o que fazer de acordo com a sua experiência de vida, com o que você quer, com o que você quer deixar de querer, entendeu? Mais ou menos assim. E você vai saber o que funciona ou não pra você, entendeu? Então, a minha ideia aqui com o canal é te ajudar você a ser o seu próprio gestor, né? Eu quero ser realmente um gestor financeiro, porque tem muito mais pra falar do que simplesmente uma estratégia. Mas, em resumo da estratégia, vale a pena ou não? Vale a pena, mas depende. Entendeu? Essa é a resposta. Vale a pena, mas depende. E aí você vai usar todos esses fatores pra você ver. Mas espero realmente ter agregado valor na vida de vocês, porque, cara, dá trabalho falar sobre isso, hein? Acho que deu 40 minutos de aula aqui, galera. 40 minutos de aula sobre opção. Mas eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa sobre isso. Se ficou muito rápido, se ficou uma coisa meio bagunçada, volta o vídeo. Pode escrever uma pergunta, alguma coisa. E vamos conversar, porque eu acho muito legal esse mercado. E também, como eu falei, você pode mesclar os mercados, né? Você pode ter um pouquinho de ação, você pode ter um pouquinho de Forex, você pode ter um pouquinho de criptomoeda, a gente pode ter também renda fixa, a gente pode ter um tesouro direto, a gente pode ter um outro instrumento ali. E levando em consideração que você tem que ter o seu trabalho também, né? Seja ele, não sei qual é o seu trabalho, seja você um funcionário público, seja você uma pessoa com um emprego mais informal, seja você uma pessoa que está se especializando para poder ganhar mais, seja você um empresário, seja você um criador de conteúdo, não importa, né? A ideia aqui é criar riqueza com trabalho ativo e passivo, né? O que eu faço também com os vídeos, isso daqui também é um trabalho ativo, porque eu tô trabalhando aqui como educador com vocês, né? Então, isso também do YouTube já é uma coisa a mais também. Eu sempre vou falar disso, né? E fora as outras coisas que eu faço fora do YouTube também, que eu tenho algumas outras coisas fora do YouTube. Então, a grande questão de criação de riqueza não é simplesmente você vir aqui fazer isso. A criação de riqueza mesmo, ela requer às vezes de você fazer tudo junto. E aí você pode ter uma chance de ter um patrimônio grande, porque nada nessa vida é garantido, né? Não tem como eu garantir, ou qualquer pessoa no mundo garantir nada, porque tudo pode acontecer. Porém, a gente tem que tá preparado pro pior, saber trabalhar, saber se diversificar, saber usar o conhecimento a nosso favor e tentar, né? Porque se você também não tentar, dificilmente você vai chegar em algum lugar na sua vida. Então, tudo tem um meio termo aí, beleza, galera? Mas espero que vocês tenham gostado aí. Falei muito, mas eu acredito que esse tipo de conteúdo, por mais que ele seja um pouquinho denso, é um conteúdo que eu gostaria de ter quando eu comecei. E se eu tivesse tido isso, se eu tivesse recebido esse tipo de conhecimento quando eu comecei, eu não teria quebrado tanto a cara, perdido tanto dinheiro e perdido, às vezes, anos da minha vida comprando coisas que, não fazem o menor sentido, ou um conhecimento raso demais, ou um conhecimento que não tem estrutura, ou um conhecimento que é teórico demais, porque o conhecimento teórico demais, cara, é muito legal você saber fazer, mas quando vem na prática você não faz a menor ideia do que você está fazendo, né? Gestão de portfólio também, a gente tem que falar de gestão de portfólio, porque eu tô falando aqui de uma ação, mas uma ação só é apenas uma ação, né? Então, tem que levar em consideração várias e várias coisas. Levar em consideração o Delta T, que eu te falei. Depois pode fazer um day também. A gente pode fazer um day, mas o day ele é mais complicado porque você não tem o Delta T. Tem que levar em consideração várias coisas, né? E é isso, galera. Eu quero eu quero vender pra vocês aqui a realidade, né? A realidade é essa. Eu não quero vender sonho, porque eu sei que o sonho é foda. Você vender sonho, porque a realidade é que é difícil crescer patrimônio. Não é fácil, não é do dia pra noite, a menos que você tenha muita sorte de acertar alguma coisa na sua vida. Mas isso daí não é o caso de 99% das pessoas. Então a criação de riqueza, ela demora às vezes anos, às vezes demora uma vida para você construir um patrimônio, né? E as pessoas gostam de vender que você vai ficar rico em 1 ano, em 6 meses. Não que você não possa, você pode fazer isso, né? Mas os instrumentos que você vai utilizar para fazer isso daí são arriscados pra caramba e muito provavelmente a maioria não vai conseguir, né? Então
o que vai dar certo realmente pra grande maioria das pessoas, inclusive até pra mim, é você ter um pouquinho de tudo. É você fazer isso aqui, é você fazer aquilo outro, é você pegar aquilo ali, é você sempre estar estudando. E aí você tenha foco no seu objetivo, que pode ser que você consiga, entendeu? Então, essa é a ideia que eu quero trazer. Então, espero que vocês tenham gostado. Valeu mesmo. Desculpa aí ter me repetido algumas vezes, mas eu quero realmente trazer algo de valor aqui nesse canal. E espero que esse vídeo aqui já trago alguma coisa pra vocês, beleza? Qualquer coisa que você tiver aí, qualquer dúvida, fala comigo e vamos pra cima, vamos bater o mercado, vamos lutar que a gente vai conseguir. Tamo junto demais. Meu nome é Samuel e aqui deixo vocês agora. A gente se vê no próximo vídeo, galera. Valeu!